o que me motivou, na verdade, eu estava fazendo uma busca sobre agricultura de precisão e não tem tanto conteúdo. E o principal, pessoal, vou falar aqui só para vocês, não tem conteúdo de qualidade. As pessoas que estão na internet falando sobre agricultura de precisão, algumas delas falam coisas que não são tão adequadas. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Rafael Sarante e aqui nós vamos falar muito sobre agricultura de precisão. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 10 erros que são responsáveis pelo desperdício de milhões e milhões de reais na agricultura. Profissionais de agricultura de precisão cometeram e vêm cometendo esses erros ao longo do tempo. Inclusive eu, lá atrás, quando estava implantando agricultura de precisão, não tive ninguém, não me deparei com nenhum artigo, com nenhum vídeo, com nenhum livro sobre especulando ou falando sobre a possibilidade de cometer esses erros. Então, com a minha experiência, olhando para trás agora, posso mostrar para vocês o caminho que trilhei e fazer com que vocês não cometam os mesmos erros cometidos. Lá há 10 anos atrás, quando comecei a implantar agricultura de precisão em duas das maiores usinas aqui deste Brasil, nós não tínhamos muitas pessoas para conversar sobre o tema. Inclusive, quase todas as outras usinas também estavam implantando na mesma data. Evidentemente, já tinha outras usinas que já estavam com o sistema implantado e em funcionamento. Mas nós tínhamos pouco workshop aí, nós tínhamos pouco lugar para poder trocar ideia, conversar. A internet ainda não tinha tantos assuntos assim relacionados à agricultura de precisão. Hoje melhorou mais, mas o conteúdo ainda está muito disperso. Então nesse canal aqui eu vou tentar condensar para vocês, a gente vai falar bastante sobre isso, vou tentar passar a minha experiência que eu adquiri na área, que, olha, ao longo desses 10 anos foram bastante, viu? Então vamos lá, vamos ir logo para o primeiro erro que não deve ser cometido por vocês. Pessoal, existe um erro que pode até parecer ser banal, porém ele é responsável pelo desperdício de uma boa grana. Quando você chega com um projeto em campo, as máquinas chegam na fazenda, então estão todas prontas ali para começar o plantio. Você chega com um projeto em campo, você passa para a máquina e esse projeto não aparece no monitor. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Bom, existem várias possibilidades deste erro. E aí algumas pessoas vão perguntar assim, ué, mas por que antes, enquanto estava lá na outra fazenda, vocês já não fizeram um teste? Não colocou o projeto no computador de bordo para ver se ele apareceria ou não? Como os computadores de bordo eles ainda têm algumas certas limitações, quando você coloca o projeto de uma área que está longe, você não consegue identificar essa área. Então você só consegue fazer esse teste efetivamente quando o trator está próximo ao local. E próximo eu quero dizer na mesma fazenda ou no máximo numa fazenda vizinha. Olha lá que às vezes também não dá certo. Então, um dos erros que a gente não pode cometer é exportar no datum errado. Pessoal, vamos relembrar aí. Quando a gente faz um projeto de sulcação, então nós elaboramos esse projeto, eu costumo utilizar o AutoCAD Civil. Dentro do AutoCAD Civil eu costumo utilizar algum plugin específico para agricultura de precisão. No meu caso, eu utilizo um software que se chama C3D Farm, um dos melhores softwares que tem no Brasil, super barato mesmo. Ele é um dos melhores softwares que tem no Brasil, ele roda dentro do AutoCAD Civil. Esse software foi desenvolvido pelo Messias, ele é um amigo meu lá de Campinas. Inclusive, quando eu estava em uma dessas usinas implantando o plantio automático, agricultura de precisão, ele estava dando uma consultoria para nós e desenvolvendo esse software, né? E aí a gente foi ajudando ele, dando uns pitacos aí, dando uns palpites, e a gente foi fazendo esse software de uma forma com que a gente achasse que fosse boa, né? Para solucionar os problemas que a gente tinha. Então, dito isso, dentro desses softwares, dentro desses plugins, a gente trabalha com um sistema de projeção de coordenadas. Então, todos vocês acho que sabem o que são coordenadas geográficas,
Porém, a Terra ela é um formato de um elipsoide, ela não é um formato de um círculo, de uma esfera perfeita. Ela é um elipsoide, um pouco deslocada para os lados. Então este é um modelo matemático difícil de ser trabalhado, né? Para que a gente consiga fazer os cálculos de coordenadas geográficas. E daí inventaram uns sistemas já pronto que se chamam Datum. Então, de forma bem superficial, o Datum ele é um modelo matemático teórico que representa a superfície terrestre ao nível do mar. Então, bem simples, bem resumidamente, Datum significa isso. E aí várias pessoas desenvolveram esse Datums diferente. Hoje no Brasil, o Datum mais utilizado, que eu acredito, se chama o Sirgas 2000. Esse Sirgas 2000, coincidentemente ou não, ele é numericamente igual a um Datum muito utilizado no mundo inteiro, chamado WGS 1984. Então, se eu utilizar o Datum Sirgas 2000 ou o WGS 1984, como eles são numericamente iguais, eles vão ser a mesma coisa, eles vão cair a mesma coisa não, mas eles vão cair no mesmo lugar. São dois datums diferentes, efetivamente. Mas eles caem no mesmo lugar, não teria problema de deslocamento de projeto. Agora, quando eu erro o datum e uso, por exemplo, o SAD 69, o SAD 69 é o datum chamado South American Datum 1969. Esse datum ele é super utilizado aqui na América do Sul. Então, às vezes, pode ter empresas que trabalham com esse datum. A minha empresa mesmo costumava trabalhar com o SAD 69. Depois nós passamos a trabalhar com o WGS 84. Então, quando você pega um projeto, um rastreio, por exemplo, elaborado no datum WGS 84, e você configurou os seus tratores para trabalhar no SAD 69, se você exportar esse projeto, então você vai lá, faz todo o projeto de linha, exporta esse projeto, leva para o trator, ele vai sair deslocado. As curvas de nível não vão bater, ele tem um deslocamento de aproximadamente 30 a 60 metros aí de deslocamento, é um deslocamento super considerável. Porém, ele não gera tantos problemas. Por quê? É muito característico o tipo de deslocamento. Assim que você coloca no trator e percebe que ele deu aquele deslocamento característico, você já sabe que tem um problema no datum. Então é fácil resolver esse problema justamente pela sua evidência ser bem característica. Existe também um segundo erro aí que é muito cometido, ele é relativamente parecido com esse, que é quando você exporta no fuso diferente ou na zona diferente. O que é isso? Quando a gente trabalha com projeções geográficas, eu costumo, claro, todos os softwares ali, o AutoCAD, o AgroCAD, o C3D Farm, eles vão trabalhar em coordenadas UTM. As coordenadas UTM, elas têm os meridianos e os paralelos, e eles formam uns quadradinhos entre os paralelos e os meridianos. Esses quadradinhos são chamados de fuso, e existem vários fusos aqui no Brasil. Aonde eu estou, por exemplo, eu estou no fuso 22, 22S, porque nós estamos ao sul. Existe, por exemplo, quem está ali mais perto de Ribeirão Preto, já está no fuso 23S. Qual que é o grande problema? Cada quadradinho desse, cada fuso desse varia de 0 até o limite, até 99999 nas coordenadas geográficas. O outro fuso, 023, também. Portanto, se você confunde esse fuso, o que ele vai fazer com o seu projeto? Ele vai deslocar, no meu caso, que eu estou aqui próximo aqui a Araçatuba, ele vai deslocar o meu fuso lá próximo de Ribeirão Preto. Então, quando eu colocar o projeto no trator, chegar com o trator na área e for analisar o meu projeto, ele não vai aparecer no monitor. Aí já é um problema que não é tão característico quanto o datum. Porque o datum, ele desloca de uma certa forma, você vê o projeto na tela. E ele está deslocado de uma certa forma que é muito característico. Você bate o olho e você sabe que é problema de datum errado. Já a zona errada ou o fuso errado, você não consegue determinar de forma exclusiva. Ou seja, existem outros erros que fazem com que o projeto também não apareça na tela. Não necessariamente é o fuso ou a zona. Então, quando você passa um projeto para o seu monitor lá, para o computador de bordo, e ele não aparece na tela, você começa a suspeitar de algumas coisas. Uma delas é o fuso. Qual que é o grande problema com o fuso e com a zona? O fuso,
ele é tão... Ele faz tanta parte do projeto que normalmente você esquece que pode ter a possibilidade de ter errado. Ele não é algo palpável que você consegue ver. É só quando você vai exportar o projeto, futuramente, eu vou gravar um vídeo, no futuro próximo, mostrando para vocês no C3D Farm como é feita essa exportação. E daí lá eu vou mostrar para vocês aonde coloca o fuso adequado. Então vamos imaginar que a usina que eu trabalho tem a sede que fica em Ribeirão Preto. E esse projeto, por algum motivo, meu computador deu problema e foi elaborado lá em Ribeirão Preto, esse projeto. Quando manda para cá, a chance dele vir no fuso 23 e não no fuso 22, que é o que eu preciso, é muito grande. E existem vários outros motivos pelo qual o projeto não aparece na tela. Vou citar um aqui, que é um projeto muito grande. Então, se o projeto tiver aí uns 10 MB, talvez ele não vá aparecer, ou excesso de vértice, o computador de bordo não consegue ler o projeto. Então, quando eu receber um projeto desse, que veio lá de Ribeirão Preto e o fuso está errado, eu vou começar a suspeitar de 2 ou 3 coisas. Então, talvez não seja tão rápido assim para a gente solucionar esse problema, diferentemente do problema do dado. Nós temos também outros erros aqui, e um deles é tentar fazer o rastreamento da curva de nível embutida. Curva de nível embutida é aquela curva de nível que tem uma parede bem característica mesmo. Porque nós temos a curva de nível passante, temos a curva de nível base larga, que são outras curvas de nível, e nós temos a curva de nível embutida. Essa curva de nível embutida é aquela que tem uma parede em que o plantio ele é delimitado, determinado pelo formato desta curva de nível. Tá? É aquela que tem uma parede, uma caixa onde a água armazena, aquela curva de nível mais característica, mais padrão. Tá? Então, um dos erros é rastrear essa curva de nível quando o solo está úmido. Por quê? Claro, né, depende do nível de umidade. Porque dependendo do nível de umidade que você tem no solo, o trator vai começar a patinar, escorregar. E daí pode acontecer um efeito semelhante, não sei se vocês vão se lembrar de um outro vídeo que eu publiquei há um tempo atrás, que fala que rastreio de moto pode criar falsas imperfeições na sua curva de nível. Mesma coisa com o rastreio de trator quando o solo está muito úmido. Como o trator vai tender a escorregar principalmente nas costas da curva, as costas da curva é aquela parte mais elevada e ela tem uma inclinaçãozinha um pouquinho maior, quando o trator vai tentar rastrear aquilo ali, ele pode começar a escorregar e gerar várias imperfeições. Daí, quando você leva esse rastreio para o cara que está lá no computador para fazer o projeto, como ele vai ter certeza de que essa imperfeição foi feita pelo trator ou pela curva? É claro que existem formas, existem especificações que você olha e fala, não, isso daqui é o trator que fez, isso aqui eu tenho certeza que não é o formato da curva. Daí você vai desconsiderar. Porém, dependendo do jeito que o trator escorrega, dependendo de como é o seu terreno, pode sim confundir com o formato de curva. Aí você vai ter um problema muito sério, que é aquele problema de amplificar o erro. Além disso, pessoal, nós temos um outro erro, que esse erro sempre é cometido também, pessoas não dão muita importância para isso, que é quando você vai fazer o rastreamento da sua área, o mapeamento da área, você não dá importância para umas reboleiras de mata. Reboleiras de mata normalmente são, ao longo da área agrícola, você tem ali um conjunto de árvores que nasce junto. Fragmento bem pequenininho, de, sei lá, vai 5 por 5, tipo assim. Que são fragmentos de vegetação nativa, né? A gente costuma usar um termo assim mais do campo aí, como reboleira de mata. Quando essas reboleiras não são mapeadas, você tem alguns problemas aí, mas o principal problema é que você vai mascarar na hora de elaborar seus cenários. O que é elaboração de cenários, então? Na verdade, foi bom a gente ter tocado nesse assunto, que eu vou gravar um vídeo só falando sobre cenários. Mas o que é essa elaboração de cenários? Quando você faz ali o seu projeto de linha de plantio, projeto de sulcação, projeto de plantio, queira lá como você chama, você tem as linhas que você vai plantar, você tem os sulcos que você vai fazer. Essas linhas, você faz uma análise delas para saber quanto tempo vai levar para plantar, porque você sabe quanto tempo o seu trator leva para andar e você sabe quanto tempo o seu trator leva para fazer a manobra. Então ela te dá alguns parâmetros já prévios, sem que você precise executar efetivamente, né? Ele consegue te antecipar alguns dados. Consumo de óleo diesel, inclusive, tem bastante coisa legal aí que dá para me mostrar para vocês.
Porém, o ideal é você sempre fazer mais de um cenário, até porque você tem mais de uma possibilidade de formatos de sulco, de formatos de linha de plantio. Então, quando você faz ali 2 ou 3 cenários de um mesmo lugar de plantio, para você comparar esses cenários e ver qual deles vai te dar menos manobra ou qual deles vai te dar mais eficiência, se você não tiver rastreado todas essas reboleiras de mata, você pode ser surpreendido e o cenário que hoje está te mostrando que é mais favorável, ele pode ser mais desvantajoso do que um outro cenário. Imagina que vocês têm uma área quadrada, onde você tem uma reboleira de mata bem num cantinho dela. Se você fizesse os sulcos nesse sentido, menos sulco pegaria nessa reboleira. Então você teria menos manobra do que se você fizesse nesse outro sentido, só considerando essa reboleira de mata existente ou não. Então é muito importante você levantar essas matas, esses fragmentos que ficam no meio da sua área agrícola, muito em função da sua elaboração de cenários, para você não ser pego de surpresa lá na hora da execução. Além disso, pessoal, também tem um outro erro comumente feito aí nos rastreios, que os pessoal esquece de rastrear a rede de energia elétrica. Muitas vezes, como a rede de energia também está no nível mais alto, e você tem lá os postes, vamos dizer, às vezes numa distância longa, dependendo de onde o rapaz passa com a moto, às vezes passa despercebido, às vezes passa batido. Então precisa ficar muito atento com as redes de energia elétrica. Imagina o seguinte, você tem uma propriedade quadrada, a rede de energia elétrica cortando ela no meio. É evidente qual o cenário que você vai utilizar, né? Você vai pegar o mesmo formato da rede de energia elétrica e vai seguir ela para lá e para cá. Porque se você fizer o contrário, você vai ter manobra quando bater na rede de energia elétrica e depois você vai ter que voltar a plantar do outro lado da rede de energia elétrica. Então você teria o dobro de manobra, né? Não faria sentido. Imagina se você esqueceu de rastrear essa rede elétrica e por azar você fez o seu projeto assim, no sentido contrário à rede elétrica, onde vai te dar o dobro de manobra. Cara, vai te dar uma dor de cabeça e eu vou te falar, sabe quando você costuma a descobrir que você falhou alguma coisa no rastreio? É quando já está um pouco da área plantada, cara, pelo menos uns 20%, aí eu falo com experiência própria. É quando você já plantou uns 20% da área que normalmente você costuma descobrir algum erro de rastreio. É claro que existem situações que você já consegue descobrir logo de cara, mas não é sempre. E aí, cara, o prejuízo é grande, hein? Porque aí você só tem duas alternativas. Uma delas é gradear tudo que foi plantado e ainda nascer aquela canaiada tudo espalhada no meio do seu plantio novo. A outra dela é seguir com o erro. E aí a decisão não é fácil e o principal, a decisão não é barata, cara. É muito caro isso, muito caro. Só por um simples erro, esquecer da fiação elétrica. E acontece muito. E vejo ainda acontecendo. Pessoal, um outro erro aí que não deve ser cometido pelos senhores é não saber a distância exata daquela rede de energia elétrica a qual não pode ser plantado. Ou seja, a área não edificante, a área que está proibido plantar, a área que é de uso exclusivo de servidão da rede de energia elétrica. É muito importante e muito sério isso, pessoal. Eu lembro de um caso de um topógrafo, estava com um nível, e ele estava com um nível erguido, e ele se aproximou de uma rede elétrica para fazer a curva de nível, e se tivesse fazendo tudo certinho, ele não estaria ali, porque ele já teria parado antes. O tempo estava meio úmido e o arco voltaico ele acaba ficando um pouco maior. Ele não relou a régua na fiação, muito pelo contrário, estava até longe da fiação. Só como era uma rede de altíssima tensão, o arco voltaico pegou a régua dele, cara, e foi catastrófico isso. Claro que ele morreu, claro que foi muito problemático e traumático. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas distâncias. Lembrando, pessoal, quem está ali é um trator alto, grande, que tem vários braços, às vezes o braço pode estar erguido por algum motivo. Então isso é uma coisa muito séria. A gente precisa respeitar as distâncias da rede de energia elétrica. E aonde que a gente garante que essas distâncias vão ser respeitadas é justamente durante a execução do projeto, durante a elaboração do projeto. Então, enquanto nós estamos lá no computador fazendo tranquilinho o projeto, ali a gente pode fazer certinho as distâncias e tal. Não vamos deixar para o pessoal do campo tomar essa decisão, primeiro porque pode passar batido e segundo porque é perigoso.
é melhor a gente já fazer isso no escritório. Um outro ponto aí que eu quero trazer para vocês também, a gente precisa respeitar as distâncias de rodovia, pessoal. Também tem seus riscos, tem seus perigos. Todas as rodovias têm sua faixa de servidão, que nem sempre essas faixas de servidão são respeitadas pela cerca. É aí que mora o problema. Imagina que tem uma estrada, essa estrada ela tem uma faixa de servidão de 30 metros para cada lado da estrada, só que a cerca foi construída muito antigamente, e a cerca está ali, relativamente próximo da estrada, deve estar recuada aí 10 metros da estrada só. Então, para dentro da propriedade não, porque aquilo ali já é uma faixa de servidão, mas para dentro da cerca, que nos dá a impressão de ser a propriedade, a gente ainda tem 20 metros em que não podemos plantar, porque faz parte da rodovia. Se a gente plantar ali, nós estamos infringindo algumas legislações. Inclusive, nós podemos tomar multa e pode ser também gradeado toda aquela área ali, viu? Então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa conhecer muito bem as normas de rede de energia e de estradas. Olha aí, ó, mais um vídeo legal também, apresentando essas normas para vocês, para a área agrícola, hein? Futuramente eu gravarei um vídeo sobre isso também, pode ter certeza. Além disso, pessoal, nós também temos a questão de plantar em desnível, né, em propriedades que recebem muita água externa. Então é um outro erro que não pode ser cometido por vocês. Propriedade que recebe água externa não deve ser plantada em desnível. Lembra que eu falei aí num vídeo passado aí, eu falo que um dos erros é você plantar com excesso de segurança, não é? Neste caso, aonde a sua propriedade recebe água externa, ou seja, imagina que você está vizinho de uma outra propriedade, essa outra propriedade ela planta cana-de-açúcar também, e algumas curvas de nível dela foram feitas em desnível de forma proposital para retirar a água dali. Ele tenta armazenar essa água dentro da propriedade dele, até porque ele não pode lançar na sua, mas acaba passando e a gente sabe que isso ocorre. Quando a gente sabe que isso ocorre, ou quando a gente sabe que tem a possibilidade de ocorrer, devido à inclinação, devido ao formato daquela bacia, então a gente, com experiência, de uma forma rápida até, a gente consegue saber se existe risco de vir uma água externa ou não. E sempre que houver risco de vir uma água externa, a gente precisa ser conservador nos projetos. Aí sim, vale errar pelo excesso. Tá? Aí você erra pelo excesso, você faz um plantio bem seguro. Ah, mas vai dar muita manobra, cara, se a gente fizesse um pouquinho de desnível, melhor. Lembra que quando você economiza em uma fazenda, você toma prejuízo na outra, esse prejuízo da outra é muito, muito, muito maior do que a sua economia em uma fazenda. Então, o esquema aqui é não tomar prejuízo, porque os prejuízos são muito grandes, tá? Um outro erro aqui também, pessoal, que é sempre muito feito, um erro que não deveria acontecer. Esse erro aqui, cara, não chega a ser esculacho porque acontece muito, mas mostra ainda que não está preparado para esse setor de agricultura de precisão, que são as imperfeições do preparo. As imperfeições do preparo na verdade, a gente tentar implantar o plantio automático em áreas que tem bastante imperfeição. E isso não é legal. Isso vai te dar problemas sérios em todas as operações, desde o plantio até tratos, colheita. Se for cana-de-açúcar, que é uma cultura que você vai colher aí pelo menos, vai no mínimo 5 anos, mas talvez até 8, 9, você vai ter um problema, cara, um prejuízo inestimável, assim, um prejuízo muito caro. Então a área precisa ser preparada de forma condizente. O que é de forma condizente? Quando as pessoas vão fazer um investimento em agricultura de precisão, para o plantio automático principalmente, eles sabem que o investimento que eles vão ter que fazer ali com sensor de roda, computador de bordo, GPS, software, colaboradores, é um investimento muito alto. Eles já estão dispostos a colocar a mão no bolso e fazer esse investimento. Qual que é o grande problema? Nem sempre eles estão dispostos a fazer esse mesmo investimento no setor de sistematização. E por quê? Não consigo entender. Não consigo entender também. A sistematização, ela é aquilo que vai guiar e vai determinar, vai exatamente determinar o nosso plantio automático, pessoal. Então a sistematização ele é o fator mais importante
para que você consiga instaurar plantio e colheita e tratos automatizados. Porque a sistematização é a base de tudo, né? É ali que a gente começa tudo. Aliás, é na sistematização, com uma sistematização bem feita, a gente pode arriscar mais no nosso plantio. Então a gente pode trabalhar com um número reduzido de manobras. É numa sistematização bem feita que a gente consegue uma boa drenagem da água, então a gente não vai ter problema de escoamento. É numa sistematização bem feita em que nós vamos ter formatos de sulco muito bons. Então é isso aí. E nós temos aqui um último erro que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo, e esse é um erro que passa muito despercebido, e é um erro difícil de ser corrigido, mas eu tenho certeza que quando eu falar para vocês, vocês nunca mais vão cometer esse erro, que é o seguinte: vocês nunca podem subsolar num formato parecido com o qual vocês vão plantar, e eu vou explicar o porquê. Imagine que você vai plantar uma área fazendo um arco bem bonito, acompanhando uma curva de nível já pré-existente ali, muito antiga. Daí vem a parte de sistematização. Então você já sabe que vai plantar naquele formato, até porque é o formato ótimo da área, é o formato que tem um bom aproveitamento da área, é um formato em que, mesmo se vir água externa, você consegue segurar a água e, além de tudo, é o melhor formato para ter menos manobra. Às vezes encaixa todos esses cenários aí em um só formato, viu, pessoal? Então imagina que esse seja o exemplo. Daí vai o abençoado do operador que trabalha no setor de preparo e ele subsola num formato parecido com o que você vai plantar, cara. Beleza, subsolou, talvez você não veja que foi subsolado daquela forma, vai lá, faz o rastreio, vem para você fazer o projeto, você faz o projeto num arco bem parecido com aquele sistema que ele subsolou, mas até então você não sabia e nem ele sabia que você ia plantar assim também. Quando o trator começa a entrar na linha, cara, ele vai sulcando. Daqui a pouco ele cai dentro dos, vamos chamar de caminho preferencial, formado pelas garras do subsolador. Ele cai dentro desse caminho preferencial, anda um pouquinho, até que o computador de bordo consegue até que o computador de bordo consegue mandar o sensor de roda sair, ele sai, dá um pico, cara, para entrar, anda fora da linha, dá um pico para subir, cara, você acaba com o seu plantio. Depois você vai ter pisoteio em todas as operações, porque fica feio. É um dos jeitos que fica mais feio o plantio, é justamente dessa forma. É quando você subsola num sentido parecido com o qual você vai plantar. Pessoal, então eu apresentei para vocês aqui mais 10 erros, cara, que são muito comuns, que são feitos mesmo, que eu ainda vejo que são praticados, infelizmente, por quem trabalha com agricultura de precisão. A agricultura de precisão ela ainda é muito nova, né? Ela ainda está engatinhando, vamos dizer assim. Então, evidentemente, vai ter esses erros sim. Ainda tem pouco material, ainda tem pouca pessoa que você pode discutir, que você pode conversar, não tanto quanto antes. É evidente, a gente sabe que a coisa hoje você digita na internet, talvez você ache algumas coisas. Mas eu estava procurando, o que me motivou, na verdade, eu estava fazendo uma busca sobre agricultura de precisão e não tem tanto conteúdo. E o principal, pessoal, vou falar aqui só para vocês, não tem conteúdo de qualidade. As pessoas que estão na internet falando sobre agricultura de precisão, algumas delas falam coisas que não são tão adequadas. Então, pessoal, eu estou fazendo esse canal, estou fazendo esses lugares para a gente poder conversar, justamente para condensar esses documentos, esses conhecimentos, e a gente ter uma fonte segura da qual a gente poder nos alimentarmos aí, beleza? Pessoal, peço para vocês aí, novamente, encarecidamente, para vocês comentarem os vídeos, cara, isso é muito importante. Eu preciso que vocês comentem os vídeos, falando até se tá bom, se tá ruim, se eu enrolo demais para falar, se eu falo muito rápido, eu acho até que não, mas às vezes eu fico repetindo muito e torno o vídeo cansativo, ou às vezes eu passo muito rápido por um assunto, vocês queriam que fosse um pouco mais lento. Então eu preciso aí que vocês me norteiem para que os vídeos fiquem cada vez com mais qualidade, para que os vídeos fiquem melhor, até porque o único intuito desse canal é você que está vendo aí. Então, se os vídeos que eu estou fazendo para você que está vendo tem o que ser melhorado, é evidente que eu vou querer melhorar. Então, eu peço que nos comentários aí vocês deixem só crítica, só descendo a lenha mesmo, descendo a madeira, porque eu preciso saber
O que eu posso melhorar para que esses vídeos cheguem com mais qualidade até vocês e eu conseguir evitar que vocês percorram o mesmo caminho de erros que eu percorri lá no começo. Porque isso custa dinheiro. Ao longo do tempo, a minha empresa foi aperfeiçoando, eu, meus colaboradores, meus sócios, nós fomos nos aperfeiçoamos e nós superamos isso tudo. Mas levou tempo, porque ninguém bateu nas minhas costas ou ninguém chegou com um vídeo no meu feed de notícias, por exemplo, me falando, ó, segue isso daqui que você vai se dar bem. E eu tô fazendo isso para vocês. Então, sigam esses passos, assistam esses vídeos, absorvam o conteúdo. Se for o caso, pega um caderninho, anota, porque, cara, é incrível e impressionante como acontecem os erros. E quando os erros acontecem, junta aquele nervosismo, junta a pressão e muitas vezes a gente não pensa no óbvio. Por isso que um caderninho ajuda muito. Às vezes você assistiu o meu vídeo, vocês ouviram eu falar, vocês entenderam, vocês acreditaram em mim e absorveu. Na hora da pressão, talvez vocês não lembrem. Com um caderninho na mão, isso facilita muito. Que está ali escrito, é só você bater o olho, ler, lembrar e falar, puxa, pode ser isso, ir lá e resolver seu problema, tá? Lembrando aqui, pessoal, que tempo é dinheiro e os nossos clientes não podem perder dinheiro, beleza? É isso aí, pessoal, valeu, até a próxima!